sejam bem-vindos a mais um encontro formativo da terceira série do ensino médio do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Secretaria Estadual de Educação. Mas antes, eu quero me apresentar, me chamo Débora Cristina Rocha, sou morena, tenho os olhos castanhos e cabelos comprido e preto, estou usando óculos e uma blusa vermelha. Sou professora efetiva da Rede Pública Estadual, graduada em Letras e Pedagogia, especialista em educação, com foco nas práticas sociais de leitura e escrita. Também fui formadora do programa Letra e Vida e atualmente estou na função de formadora desse programa e como avaliadora educacional do material Aprender Sempre. Moro em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. A nossa pauta de hoje tem como foco o tema central os gêneros textuais, tendo por base atividades do Aprender Sempre, da terceira série, do volume 1, da sequência de atividade 5. Em seguida, haverá uma proposta de uma experiência de aprendizagem, uma sugestão para o ensino dos gêneros textuais, a ser discutida no desdobramento da pauta de ATPC de vocês durante o planejamento. Então, para iniciarmos a nossa formação, eu vou pedir para que vocês anotem, né, os pontos que vocês acharem interessante. Vou compartilhar o meu PPT e eu gostaria que vocês anotassem aquilo que vocês acham mais interessante do que vai ser abordado aqui hoje. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Um minutinho. Então, vamos lá. O nosso material, o Caderno do Aprender Sempre, a gente encontra no link do site da EFAP. Não só o do Aprender Sempre, com os outros materiais, e o caderno do professor e o caderno do aluno. São dois endereços, né, que a gente tem aqui, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Bom, o objetivo da nossa formação vão ser 3 verbos. Primeiro, revisitar os aspectos teóricos discutidos na formação de etapa, acerca do tema central dos gêneros textuais, com foco na leitura e na produção textual. Segundo, depois iremos analisar as atividades relativas aos gêneros textuais, que também está proposto nesse caderno da terceira série, na sequência de atividade 5 do volume 1. E depois eu vou mostrar para vocês uma sugestão da experiência de aprendizagem com o gênero textual, proposto a ser discutido no desdobramento de pauta do ATPC de vocês. Então, nesse primeiro momento, iremos o quê? Revisitar os aspectos teóricos acerca da relevância dos estudos variados de gêneros textuais. Então, como vocês podem saber, o nosso currículo em ação do ensino médio, principalmente o componente curricular de língua portuguesa, que aborda o ensino de gêneros textuais, ele é oferecido nas 3 séries do ensino médio. As habilidades devem ser apresentadas juntamente das outras disciplinas da mesma área, ou seja, não é só competência, não é só responsabilidade do componente curricular de língua portuguesa. Não há o processo de seriação para permitir a orientação de progressões ao longo do desenvolvimento das práticas pedagógicas, e essas habilidades essenciais de língua portuguesa, elas propiciam um diálogo, ou seja, elas promovem uma integração efetiva com os demais componentes da área, ou seja, conversa, né, ela atravessa as outras áreas de conhecimento. Então, no nosso currículo de ação, as práticas pedagógicas ocorrem com foco na contextualização para articular o uso da língua com as esferas sociais do estudante, propiciam refletir sobre os avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação, a partir do quê? De novas propostas de ensino e aprendizagem e novos conceitos de letramento, e prioriza os textos multimodais e suas variedades de linguagens e discurso. Essas tecnologias digitais da informação e da comunicação seriam os quê? Os letramentos múltiplos, né? Ou os multiletramentos, porque eles vão abranger a leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos com enfoque multicultural, como diz Arrojo, né? Na página 8 lá do seu livro. E essa interação, gente, entre as áreas e os componentes a partir dessa perspectiva,
ele dimensiona os conceitos de letramento, porque ele multiplica em benefício da semiose visuais, verbais e sonoras e vai redefinir novos gêneros, né? Os midiatizados. Bom, como vocês podem ver, os gêneros textuais, que é o que a gente vai abordar hoje na nossa formação, é o relatório e o relato de pesquisa, que está predominante nessa sequência de atividade 5. Por quê? Vai inserir esses estudantes nos campos artístico-literário para investigação e pesquisa. Então, de acordo com o nosso currículo em ação, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, os gêneros textuais, eles inserem variados campos do saber e sociais. São os campos da vida pública, da investigação, da pesquisa, bem como o artístico literário também. No caso da sequência de atividade 5 da terceira série, podemos considerar os campos de investigação e pesquisa e do artístico literário, pois nesse último campo, os estudantes têm acesso à variedade de gêneros textuais da literatura desde o século XVIII até a contemporaneidade e já inicia as suas pesquisas. Então, no entanto, como foco dessa pauta, além da leitura, a produção textual, iremos privilegiar dois gêneros textuais que estão previstos nessa sequência de atividade 5, que é o foco, né, da nossa formação hoje, que é o relatório de pesquisa literária e o relato de experiência científica, tendo como base o quê? A coleta de dados realizados pelos estudantes, e que esse último será exposto para a sala, né, ou seja, os alunos vão apresentar uma exposição das suas pesquisas. Assim, iremos considerar os seguintes campos. Primeiro, o artístico literário, né, como vocês podem ver aí na lâmina, porque ela vai potencializar o senso de humanidade, né, que está falando. Logo, a literatura ela é fundamental para o ensino da língua portuguesa, porque permite o quê? O exercício da empatia, do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura, que propicia aos estudantes o contato com diversificados valores, né, comportamentos, crenças, desejos, conflitos, né, que é o que está aí permitindo que a construção de si mesmo e do reconhecimento do outro, né, de modo a desenvolver uma atitude de respeito e de valorização do que é diferente. E o trabalho com textos da literatura, eles contribuem para a formação do leitor literário, ou seja, é o leitor que constrói um repertório, que lhe permite também observar que essas produções literárias integram uma cadeia discursiva, pertencendo a uma dada tradição que constrói seus próprios modos de fabulação, de expressão. Já no segundo, né, no segunda circunferência, investigação e pesquisa, a leitura ela desenvolve habilidades, né, de pesquisa, de ordenação, de processamento, né, desses conhecimentos, porque eles ocupam um lugar central na vida escolar e na organização sistematizada de maneira a privilegiar procedimentos de buscas, tratamento e análise de dados e essas informações de formas variadas de registros e socialização de estudos e pesquisa. Desse modo, como vocês podem ver, na perspectiva do iniciativo discursiva, nós temos aqui os dois gêneros, né, que é o relatório de produções literárias e o relato de pesquisas literárias, que estão predominantes aqui na sequência de atividade 5 da nossa série, né, da terceira série. Em decorrência, os estudantes eles fazem, ao longo das aulas, do material do Aprender Sempre, leitura, eles fazem análise de aspectos discursivos, para depois partir para a oralidade, né, no momento que eles socializam a pesquisa, para depois a exposição. Ao longo dessas aulas, né, do material do Aprender Sempre, segundo Dawes, os gêneros, eles podem ser agrupados de acordo com as suas tipologias, que seguem certas regularidades linguísticas e de transferências, em que atende basicamente três critérios, né? Primeiro, os agrupamentos, que têm por foco finalidades sociais, que se associam aos domínios sociais essenciais de comunicação escrita e oral. E nessa sequência de atividade 5, os estudantes, primeiramente, eles pesquisam sobre uma temática que perpassa por muitas aulas, né? E nesse percurso, os estudantes eles devem realizar anotações para que possam construir um relatório de suas pesquisas, para finalizar o gênero textual, que é o quê?
o relato de experiência científica ou de pesquisas literárias, que é o produto final, né, daquilo que foi pesquisado, que será culminado em uma exposição oral desses estudos. E na primeira parte desse estudo, os estudantes, para fazerem seus próprios relatórios, eles precisam acessar o quê? Os gêneros literários, que se encaixam no domínio social da comunicação, que seria a cultura literária ficcional, cuja linguagem dominante vai ser o quê? O narrar. Já os relatos de pesquisa literária, né, que está ali abaixo, serão expostos em sala de aula. Esses relatos eles serão inseridos também no domínio social de comunicação, transmissão e construção de saberes e a linguagem dominante. Por quê? O que vai ancorar aí? A exposição, ou seja, as apresentações textuais, né, daquilo que eles produziram, construída ao longo do percurso formativo. Então, nesses dois gêneros textuais, pessoal, tanto o relato de pesquisa, o relato de experiências, de pesquisas literárias, há uma relativa homogeneidade quanto ao uso da linguagem relativa à norma padrão, tanto na construção desses gêneros. Então, ambos gêneros, de certa forma, eles possuem o quê? Certas regularidades em seus elementos composicionais, linguísticos e suas finalidades comunicativas. Então, agora, a gente não vai aprofundar tanto naquele primeiro momento, porque vocês viram isso na formação de etapa, mas a partir desse segundo momento, vamos analisar todas as atividades propostas que se relacionam a esses gêneros textuais, hora do debate, enfim, né? Então, vamos lá. Esses gêneros textuais, que está previsto lá na sequência de atividade 5, que é o relatório, o relato de pesquisas literárias, essas aulas abaixo, então os destaques 6 e 7, elas foram escolhidas porque elas contribuem para a construção de um conceito de modernidade, né, mediante os aspectos culturais, literários, por meio de leitura, pesquisas literárias, apresentação de relatos, a partir dessas exposições orais, né? Então, a gente vai rever aqui o que é a habilidade essencial que está sendo proposto e o objeto de conhecimento. Eu vou apresentar para vocês também o conjunto dessas aulas, o panorama, né? E depois vamos analisar apenas a aula 6 e a 7, porque é o foco para a construção desse gênero textual, que é o relatório, e depois o outro gênero, que é o relato de pesquisa literárias. Então, vamos lá. Por que eu escolhi a aula 6 e 7? A aula 6 ela é voltada para pesquisa e a aula 7 é a apresentação escrita. Porque, gente, nessa aula 6, eles serão direcionados à pesquisa extraclasse sobre 3 fases do modernismo, tendo como foco, primeiro, contexto histórico-social, segundo, característica dos estilos literários da época, e terceiro, autores que se destacaram nessas épocas do século XVIII, XIX e XX. O objeto de conhecimento aqui, então, é refletir a visão de amor, porque é uma mesma temática, né, que vai ser apresentada nessas produções literárias em diferentes épocas, comparando as obras estudadas anteriormente. Então, como eu sempre digo, o material do Aprender Sempre ele é transversal, porque ele possibilita você atravessar uma outra área de conhecimento, como também você pode trabalhar de forma interdisciplinar. Por que, Débora, atravessar outra área de conhecimento? Porque se você pedir auxílio para o professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, para trabalhar essa parte do contexto histórico, social, cultural, político, econômico, religioso, isso vai facilitar muito a compreensão dos alunos quando eles forem ler essas obras em diferentes séculos, porque ele vai entender que a escrita é um reflexo de um contexto histórico. E a mesma coisa é o professor de arte, né? Quando você trabalha de maneira interdisciplinar, se ele trabalhar a parte da escultura, pintura, arquitetura, como era dessa época, fica mais fácil também para o aluno relacionar, né? Fazer essa comparação, ou seja, ele vai compreender a intencionalidade comunicativa de acordo com o contexto daquele século, né, daquela época, enfim. Mas vamos conhecer a habilidade essencial que está proposto no caderno. Então, vamos lá. Construir um conceito de modernidade que explique fenômenos culturais e literários contemporâneos, relacionando a partir desse conceito as diferentes produções culturais contemporâneas. Então, professores, essa habilidade essencial que está selecionada, né, é construir um conceito de modernidade
que explica os fenômenos culturais e literários contemporâneos, compõe o quadro de matriz de referência de habilidades essenciais e propõe o quê? Um trabalho com pós-modernidade, no que diz a respeito à condição cultural da atualidade, trazendo uma nova reflexão para os fenômenos culturais e políticos contemporâneos. Sendo assim, mobiliza o estudante a compreender a construção da subjetividade nas produções literárias, considerando época e estilo, dos diferentes séculos até o contexto atual. Por meio do quê? Desses fenômenos culturais, histórico-social, sociais, né, com a ajuda do professor. Então, nota-se que articula e integra ao documento curricular, né, em ação. Tem lá na página 14 que fala assim, ó, formar integralmente os estudantes na perspectiva do desenvolvimento humano, ou seja, apresentando as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Então, como vocês podem ver, se tiver uma contribuição de professores de outras áreas de conhecimento, isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, professores, para os alunos compreenderem, né, interpretarem o que o escritor queria passar ali naquele determinado momento, determinada época, sobre a mesma temática, né, para que eles consigam o quê? Construir esse conceito de modernidade, né, compreender a funcionalidade comunicativa em diferentes produções, né, ou seja, em diferentes épocas. E vamos ler um objeto de conhecimento. O que se espera que o aluno chegue? Né? A construção, um conceito de modernidade a diferentes produções culturais contemporâneas. Então, como vocês podem ver, o objeto de conhecimento ele apresenta uma consonância com a habilidade essencial, e a gente vai ver isso em relação às atividades propostas, né, nas sequências ali, nas atividades sequenciais, de maneira a considerar o quê? Um trabalho que eu acabei de falar, multidisciplinar, de modo que vale destacar que o nosso currículo em ação, ele tem uma preocupação, né, em promover o desenvolvimento dos nossos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional, cultural, elencando que as competências e habilidades essenciais para a sua atuação, né, enquanto sociedade contemporânea, o seu cenário, enfim, para que ele saiba a intencionalidade comunicativa de cada gênero e aonde que isso veicula também. Então, aqui eu tenho o panorama, né, das 8 aulas, então, como vocês podem ver, a aula 1, para começo de conversa, então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na intencionalidade de cada aula, ou seja, qual que é o objetivo de ensino, apesar da gente trabalhar, né, tendo como foco a aula 6 e a aula 7. Mas por que a gente tem que conhecer a intencionalidade de cada aula? Porque é o objetivo de ensino que tem relação direta com as habilidades essenciais, as habilidades de suporte. Então, desse modo, reconhecer que elas se articulam entre si para contribuir o desenvolvimento da habilidade, é interessante que façamos uma análise desse encadeamento, né? Ou seja, qual que é a sequência dessas atividades, enfim, o que cada aula traz como processo cognitivo, quais são esses objetos de conhecimento e como que isso se materializa ao longo do conjunto dessas aulas. Então, eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, né, como que está apresentar a intencionalidade de cada aula. Então, nessa aula 1, o objetivo é que eles reconheçam a subjetividade em produções literárias do século XIX. Então, eles foram leituras de textos, fragmentos, né, de textos dessa época, que tem como tema o amor. E ali o professor vai problematizando, vai fazendo levantamentos, conhecimentos prévios. Já na aula 2 e 3, né, como vocês podem ver o título, que o texto revela 1 e 2, também vai relacionar textos literários, só que agora do século XIX e século XX. Para quê? Para que eles comecem a fazer uma comparação, que o tema é o mesmo, porém o estilo é diferenciado de acordo com o contexto histórico. Já na aula 4, além do texto, ali eles vão ter que fazer essa distinção dessas produções, né, literárias de séculos diferentes, né, sobre uma mesma temática. Já na aula 5, entre textos, eles fazem uma comparação artística da contemporaneidade já com outras épocas. E aí chega a nossa aula 6, né, que é o nosso foco de hoje, a 6 e a 7. Na aula 6, além deles fazerem a comparação do contexto literário do século XX com textos literários de outras épocas, eles também terão que considerar os aspectos históricos, a fim de estabelecer comparações com o mundo presente.
E já na aula 7 e 8, depois que eles fazem toda aquela pesquisa, né, que está presente ali no século XIX, que eles reconhecem os valores que foram apresentados, o que eles farão? Eles farão a produção para uma futura exposição. Então, eu gostaria, professores, de refletir um pouco com vocês essa pergunta. De que maneira os gêneros textuais, relatório e relato de pesquisas literárias contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes? Vamos pensar um pouquinho, né? Como que isso pode contribuir? Bom, eu coloquei aqui para vocês, né? Permite que os estudantes reflitam, né, acerca dos diferentes contextos de produção, da estruturação e das marcas linguísticas características dos gêneros literários. Amplia a possibilidade de compreensão da construção de relatórios e relatórios orais que orientam os estudantes para a vida acadêmica. Contribui para a formação de leitores literários em que os estudantes assumem o posicionamento críticos a respeito de temas literários, comparando-os ao mundo real contemporâneo. Então, nessa sequência de atividade 5, os gêneros textuais propostos, né, vou falar novamente, que é o relatório de pesquisa literária e o relato de experiência, vai servir o quê? Com uma tipologia expositiva, né, de maneira a permitir que os estudantes apresentem os seus trabalhos relativos às pesquisas literárias. Assim, os gêneros textuais relatório e relato de pesquisa literárias irão contribuir para o desenvolvimento das habilidades, porque os estudantes terão que refletir sobre a relação entre os diferentes contextos de produção, eles vão ter que refletir a sua estruturação, as marcas linguísticas, né, que são as variações, características desses gêneros, né, presentes ao longo das aulas. E dessa forma, eles vão ampliar a possibilidade de compreensão, se familiarizar com o gênero, né, que está sendo proposto, e isso vai facilitar a produção de relatórios de pesquisa e de relatos também dessas pesquisas para exposição de seus estudos. Então, nesse contexto, gente, é fundamental a ajuda do professor, né, na função de mediador, facilitador, ou seja, ele vai dando pistas, mas ele não vai dando resposta, para que esses alunos consigam comparar dados, as informações relevantes de diferentes fontes, né, levando em conta o seu contexto de produção, ou seja, a época que foi produzida aquilo, a sua referência, para que depois ele se posicione criticamente. E desse modo, isso vai contribuir que eles desenvolvam as habilidades, porque eles vão ter a competência de selecionar informações e de coletar os dados relevantes, né? Ou seja, aquelas fontes diversas que eles fizeram a pesquisa, para depois fazer uma avaliação da qualidade, e aí sim, né, eles vão se organizar, vão esquematizar esses dados para a futura produção e depois exposição dessas produções escritas. Pode ser por meio de painel, pode ser de forma oral, né? O caderno coloca exposição oral. Mas o professor, de repente, ele pode implementar, dar uma incrementada aí. Então, vamos lá. Nessa aula 6, começa assim, hora da leitura. Então, qual é o objetivo desta aula? É ler textos literários pertencentes ao século XX, considerando contextos históricos sociais, opiniões, visões de mundo e informações sobre a época. E comparar textos literários do século XX com textos literários de outras épocas, considerando os aspectos históricos e sociais, de modo a estabelecer comparações com o mundo presente. Então, nesta aula 6, gente, o que vai acontecer? É apresentado um fragmento do texto do Carlos Drummond de Andrade, né, que é um texto do século XX, para que eles façam uma comparação à concepção de amor da época, relacionando aos séculos anteriores. Novamente, nesse momento, o professor ele deverá o quê? Problematizar, né, as opiniões e informações que caracterizam essa época, através de leitura e de reflexão. Então, é interessante aprofundar demais essa temática, solicitando para que eles pesquisem em outros textos do mesmo século, né, que a gente está falando aqui do século XX, e depois socializem com a turma. Também serão direcionados à pesquisa extra-classe, né, que o caderno propõe, sobre as 3 fases do modernismo, que tem como foco, primeiro, contexto histórico-social, segundo, características dos estilos literários da época,
E terceiro, autores que se destacaram nessas épocas do século XVIII, XIX e XX. Então, como vocês podem ver aqui na comanda, né? Então, a atividade de 1 hora da leitura, e aí começa, estimado estudante, ao retornarmos às aulas anteriores, vimos que uma mesma temática pode ser apresentada com visões diferentes, que são condicionadas ao estilo e à época das produções literárias. E assim, eles fazem comparação lá entre os séculos. Já na aula 7, que é o momento da apresentação, então eu tenho aqui na atividade 1, né? Caro estudante, chegou a hora das apresentações dos trabalhos de pesquisas encaminhados na aula anterior. Agora, você, juntamente com sua equipe, fará a exposição dos resultados obtidos com a pesquisa. Sugerimos que preencha o quadro a seguir, considerando as apresentações das equipes. Caso os espaços sejam insuficientes, utilize o caderno comum. Então, o objetivo da aula é reconhecer as visões de mundo presentes na produção literária do século XX, de modo a considerar os contextos histórico e social, o estilo e as produções literárias do século XX. Então, como vocês podem ver, professores, nessa aula 7 é o momento da apresentação da pesquisa, né? Que até então ela foi direcionada lá na aula 6 do nosso material, né? Do Aprender Sempre. E ele sugere que vocês dividam os estudantes em 4 grupos, né? De acordo com os temas e as diversas fontes ali, entre outros, né? Quanto à apresentação. Poderá ser também a exposição dessas produções textuais como panorama histórico, de todos os séculos, né? Enfim, é aquilo que você vai combinar com os estudantes. Então, como vocês podem ver, 4 grupos. O grupo 1 ficaria com as vanguardas europeias, o grupo 2, a primeira fase do modernismo no Brasil, o grupo 3, a segunda fase do modernismo no Brasil, e o grupo 4, a terceira fase do modernismo no Brasil. Então, aqui está a sugestão de algumas práticas metodológicas, né, para acionar essas habilidades que promovam o ensino de aprendizagem mais significativo para as apresentações orais, né, desses trabalhos de pesquisa pelos estudantes. Então, se recomenda que siga essa divisão dos temas literários, bem como os pontos a serem considerados, né, que eu coloquei abaixo, ou seja, que eles façam essa pesquisa do contexto histórico-social, ou seja, as características também dos estilos literários da época, os principais pensamentos e ideias relativos, né, daquela época, lá em Razão Humana, e os autores que se destacaram. Então, o que eu recomendo? Que os estudantes, eles sistematizem essas suas pesquisas, né? Não só socializar, mas sistematiza também essas suas pesquisas conforme essas etapas que estão sendo propostas aqui nesse quadro, para que eles realizem uma exposição dos relatos de pesquisa, e durante as apresentações é interessante que você, professor, faça uma observação, o desenvolvimento da oralidade, bem como também a capacidade que esse aluno tem de sistematizar as informações e a organização dessas exposições, né? E essa observação, ela servirá, professor, para você como uma avaliação da atividade proposta, inclusive depois para você fazer uma autoavaliação com seus estudantes, né, ser discutida com a turma, na perspectiva de promover uma autoavaliação tanto individual quanto em grupo. Muito interessante isso. E aí, nessa sistematização de fortalecer as práticas de leitura e escrita na escola, é importante, né, porque leva o estudante aqui a refletir sobre as condições de produção e circulação, e com isso amplia o seu repertório, né, de conhecimento de mundo. Por quê? Porque vai possibilitar o desenvolvimento da criticidade, né, quando ele tem conhecimento do assunto, ele já começa a formular ideias, né, onde ele vai defender o seu ponto de vista, mas de uma maneira intelectual, como centro ativo do processo, né, já que a gente está falando de protagonismo, e apreciar a estética cultural socialmente, né, desses diversos textos, dos gêneros textuais. Então, nessa sistematização no conjunto da aula, é lembrar que cada uma tem a sua intencionalidade, e que é o quê? O objeto de ensino. E essa relação direta, isso tem relação direta com as habilidades essenciais. Porém, vale destacar que cada aula traz nos seus processos cognitivos objetos de conhecimento, quais são materializados, né, ao longo do conjunto dessas aulas. Por quê? Essas 8 aulas não se articulam entre si. Então, observe o quê? Que a partir dessa organização, a leitura, com utilização de estratégias diversificadas, põe em foco o leitor e seus conhecimentos, em interação com o autor,
com o texto, né, para que ele consiga fazer o quê? A construção dos sentidos. Por isso é necessário, gente, que os estudantes reflitam as condições de produção e o meio de circulação para compreender e analisar não só a parte composicional, como a organização textual, né? Reconhecendo aqueles efeitos provocados pelo uso dos recursos linguísticos e os multissemióticos, né, na diversidade desses gêneros textuais. Bom, aqui, então, sistematizando ainda a conexão entre os gêneros textuais, né, a habilidade e o objeto de conhecimento. Então, como vocês podem ver, o gênero textual relatório e relato de pesquisa, ele coloca cerca, né, dos gêneros textuais, de que maneira? Vamos pensar assim. No relatório de pesquisas literárias, o predomínio da cultura literária e ficcional, a linguagem dominante narrar, né, ou seja, ela tem de habilidade essencial, que é construir um conceito de modernidade e que explique fenômenos culturais e literários contemporâneos. Já o relato de pesquisa literária, né, somente ele só vai ter como linguagem dominante ali a exposição, ele constrói o conceito de modernidade, ou seja, ele chega ao objeto de conhecimento, né, segundo Dawson. Por quê? Porque para o gênero textual relatório de pesquisa, predomina o quê? A cultura literária, cuja língua, né, predominante ali, a linguagem é o narrar. Visto que os estudantes já desenvolveram habilidades necessárias para compreender essa estruturação linguística e composicional de vários gêneros literários, né? Enquanto que para o relato de pesquisa é o momento em que os estudantes já realizaram suas pesquisas e fizeram anotações em seus relatórios. Então é chegado que agora o momento de apresentar os dados coletados em seus estudos. Em razão disso, predomina o que? As transmissões de saberes, a linguagem dominante, que é o expor, né? Determinando assim o momento da socialização do que efetivamente aprenderam. E esses domínios sociais de comunicação e essas capacidades de linguagem dominantes, né, que segundo Doss, representam os agrupamentos de gêneros no campo da literatura e das pesquisas. Bom, professores, chegando agora no nosso terceiro momento, então eu vou sugerir para vocês uma experiência de aprendizagem com o gênero textual proposto, né, nessa sequência de atividade 5, para que vocês dêem continuidade no ATPC da escola. Então, aqui eu tenho como sugestão, eu apresento para vocês algumas possibilidades de atividades para explorar a produção escrita, né, que eu coloco como uma boa prática de aprendizagem com o gênero textual, que é o relato de pesquisa. Então, aqui eu tenho as etapas dessa aula, né, então as orientações iniciais, a realização de relatórios de pesquisa. Então, o que eu sugiro aqui para vocês? É apenas uma sugestão, já que vocês têm a liberdade, né, vocês, professores, de utilizar o adequar diante da sua realidade, das suas necessidades de aprendizagem dos estudantes. Mas a ideia é que os estudantes tenham a oportunidade, ao longo da sequência de atividade, de aprofundar os seus conhecimentos concernentes às práticas de escrita. Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui o passo a passo, né, para a realização desse relatório. Então, é interessante que eles pesquisem livros, sites, documentário e textos, né, a partir de um mesmo tema escolhido pelos estudantes, ou se vocês quiserem também escolhido por vocês. Depois ele construa coletivamente um banco de texto a partir desse repositório, que pode ser online, pode estar utilizando o Google Drive aí, né, para servir como fonte, para armazenar a sua fonte de pesquisa, né, para toda a turma. Depois é interessante que eles façam uma socialização à pesquisa, utilizando a metodologia do painel físico ou virtual, né, que eles gostam muito do Padlet, para que depois eles produzam textos colaborativos. E aí, né, como sugestão, eu coloquei aqui o painel físico ou virtual, ou produção de podcast, né, já que a gente está trabalhando oralidade, e autoavaliar com rubricas, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, então, como vocês podem ver, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Direcionar, eu destaquei em outra cor, direcionar os estudantes para a pesquisa de textos literários, porque são textos ricos, né? Sobre o mesmo tema, escolhido pela turma. E aí eu coloco aqui como sugestão, né? Poemas, crônicas, contos, romances, são ótimos exemplos, né? De linguagem literária.
Segundo passo, depois da análise desses textos, é hora de produzir, né, dividindo ali com a turma o que foi pesquisado. Depois, exposição dessas produções literárias. Então, eles poderão optar por painéis bem elaborados, com ilustração, ou também pode ser varais, né, no quais os textos podem ser pendurados, facilmente acessados por todos os alunos ou a escola. E quarto, depois de concluída a atividade, faça uma autoavaliação sobre o relato de pesquisa em forma de rubrica. Bom, então agora, professor, é importante que seus alunos, eles recebam o retorno, né, dessa atividade que foi desenvolvida. Então, é um momento muito importante para que eles possam avaliar o seu próprio processo cognitivo, né, quando eles realizar essas atividades propostas aí por vocês. E assim, a gente merecido, assim, chamar a atenção de alguns pontos, né? Ou seja, os pontos positivos, aquilo que puder aprender com o projeto, e os pontos negativos, né? Que necessitam de ajuste para os próximos encaminhamento aí de próximas atividades, né? Nesse estilo do aluno como protagonista. Então, eu sugiro aqui para vocês, né? Esse modelo de ficha de rubrica, né? Já que a gente está falando de relato de pesquisa, então é muito legal ter uma pontuação onde depois eles fazem a somatória, né? Então, tem aqui a introdução, que a gente coloca como regular, sem ou com pouca informação sobre o tema, então ele daria uma nota de 1 a 3. O bom seria de 3,5 a 4, quando ele já se refere ao tema, mas com pouca fundamentação, e o ótimo seria se a introdução fosse bem concisa e clara. A pesquisa, ela vai ser regular se não responder as questões, né? Ela será considerada boa se ela responder somente as questões principais do tema. E ela será ótima se ela responder todas essas questões. Aí, sequência regular não há. O bom seria uma sequenciação confusa. Já no ótimo, apresenta a organização e sequência de forma clara. A informação. A informação que está, para ser regular, ela tem que estar incorreta ou insuficiente, então ele vai ter que analisar isso. Para ser boa, ela tem que apresentar informações apresenta informações não relevantes, e para ela ser ótima, ela vai apresentar informação relevante, já que bom é não relevante. Essa parte da estética, da ortografia, são os aspectos, né, dos erros, que aparece frequente, vai ser considerado regular. Se for legível, vai estar no campo de bom, e se for bom aspecto, no campo ótimo. E o tempo, né? É aquele tempo que você, professor, estipula. Então, se ele não cumpriu o prazo de entrega, vai ser uma nota irregular. Se entregou fora do prazo, vai ser considerado bom. E se ele entregou no prazo, vai ser considerado ótimo. Lembrando que essa avaliação do trabalho de relato de pesquisa são os alunos que fazem uma autoavaliação, né? Eles mesmos aplicam aí a sua nota, certo? Bom, então, pessoal, eu gostaria agora de estar encerrando, né, a nossa formação. Eu gostaria então, de dar algumas orientações para que vocês dêem continuidade aí no desdobramento da pauta, né, de vocês. Então, após vocês assistirem o vídeo, né, que fica gravado lá no repositório, tanto a formação de etapa como essa formação de ano e série, é interessante que vocês façam anotações, né, no seu diário de bordo, nos seus cadernos, em folhas avulsas, sobre os principais pontos de atenção dessa formação, né? Em seguida, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, uma troca das suas impressões acerca desse tema central, né, que foi proposto aqui na nossa formação de hoje, que são os gêneros textuais. Mas não só a responsabilidade do componente de língua portuguesa, como também de outras áreas, né? E discutir também com os professores de que maneira esses conceitos relativos, né, aos gêneros textuais, eles podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade. Já na segunda etapa, é interessante que vocês façam um estudo quais são as aulas, né, dessa sequência de atividades, se ela se articula entre si, qual que é o objetivo de cada aula, se da forma que você vai conduzir aquela atividade como uma situação de aprendizagem, se ele vai chegar ao objeto de conhecimento, se vai ter que ser retomado, né, para que fortaleça ali, para que contribua, não fortaleça, não, desculpa, para que contribua ali no desenvolvimento da habilidade de suporte, que ela irá fortalecer para que depois o aluno desenvolva, né, a habilidade essencial. Por quê? A habilidade essencial ela está conectada com os objetos de conhecimento.
ou seja, a intencionalidade de cada aula, né? Então, é interessante que o professor conheça os objetivos, objetos de conhecimento, habilidade essencial, verifica se essas aulas são sequenciais, se elas se articulam entre si, se elas contribuem para o desenvolvimento das habilidades. Examinar também essa prática metodológica, né? Se ali está conduzindo para uma situação de aprendizagem, isso não impede que você, professor, pode complementar a atividade com outras atividades no mesmo rol, né? Você pode também pensar na questão do agrupamento, tornar aquilo desafiador para o aluno, no momento que você está fazendo levantamento de conhecimentos prévios, enfim, né? De uma forma que eles trabalhem de uma forma engajados, né? De uma maneira interativa, ou seja, eles sendo como centro do processo, né? O centro da aprendizagem. E nessa terceira etapa, refletir que aquilo que eu falei, né? Já falei, essas habilidades essenciais, né, se elas se articulam aos objetos de conhecimento, tendo como foco a prática metodológica do professor para que ele consiga desenvolver. Bom, então, só para sistematizar, nesse encontro, revisitamos os aspectos teóricos, né, discutidos na formação de etapa, acerca do tema central lá dos gêneros textuais, né, com foco na leitura e na produção textual. Também analisamos atividades relativas aos gêneros textuais propostos, né, que foram a aula 6 e a aula 7, e depois eu apresentei para vocês, como sugestão, uma experiência de aprendizagem com o gênero textual proposto, para que vocês façam uma reflexão aí no momento da TPC da escola de vocês. E como referência, né, eu trabalhei esses autores, né, para a construção do meu PPT, né, para aprofundamento, para estudo, eu usei os gêneros orais escritos na escola, a CUSH, o texto e a construção de sentidos, o Nogueira, né, revolucionando a sala de aula 2, e o Ribeiro, textos multimodais. Enfim, eu vou descompartilhar agora com vocês, um minutinho. Tem esses outros autores também, né, que contribuíram, o próprio material, o currículo paulista, né, o GELIT, que eu falei do multiletramentos, né, e a tecnologias em tempos de pandemia. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, nesse momento dessa gravação, né, que vocês pensem com carinho, né, essa sequência de atividade 5, que vocês estudem material na íntegra, que vocês reconheçam a intencionalidade de cada aula, que vocês discutem entre os pares no momento do planejamento, no momento do planejamento de vossas aulas, e que vocês tenham uma excelente semana, né, com muita paz, com muita saúde, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.